lá fazer tudo isso. Fala, João. Pitolio, eu tenho uma pergunta para o Dr. Olavo. Qual é? Dr. Olavo, a gente sabe que o Brasil é um país livre para a gente demonstrar o que a gente pensa, né? Mas a partir do momento que você vende uma camiseta de um grupo que é terrorista, como a gente acompanha nas imagens, uma camiseta do Hamas com a bandeira do Hamas, isso não se enquadraria no crime de apologia ao terrorismo? Sem dúvida, mas onde está o nosso judiciário? Está preocupado em qualificar terrorismo com os atos de 8 de janeiro. É importante que essa análise sob a ótica da ética. Nós podemos pensar livremente, desde que o nosso pensamento não seja para destruir um povo, não seja para matar alguém, não seja para cometer uma violência. Razão pela qual os símbolos nazistas não são permitidos no país. No mesmo formato se aplica ao Hamas. É uma simbologia que deveria ser qualificada como um ato criminoso. Contudo, essa resistência, eu não vou dizer, amigo João, uma resistência exclusivamente da ONU, porque a representatividade da ONU e nada, às vezes é muito próxima, né? Mas uma representatividade dentro do país que entenda ou que apoie ou que qualifique o Hamas como efetivamente um grupo terrorista e apoiar um grupo terrorista seja realmente punido como um ato criminoso. O que nós temos é uma ideologia dentro do país dando essa, entre aspas, legitimidade para atuações como essa do PCO. E eu tenho 3 posicionamentos aqui ainda com relação a isso, João. Primeiro, eu entendo que essa história do Lula colocar na conta da ONU, que enquanto a ONU não decidir se Hamas é terrorista ou um grupo político, o Brasil não se posiciona, abre a possibilidade de a gente ver o PCO fazendo o que está fazendo. Porque se não tem um posicionamento oficial do Brasil, né, aceitando que Hamas é um grupo terrorista, a gente fica ali. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Ele é um grupo político ou um grupo terrorista? O Lula não sabe, o Lula precisa da ONU, como se a gente precisasse da ONU para entender que Hamas é um grupo terrorista. Abre essa possibilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, são 3. Segundo ponto, Lula, quando ele assume um muro que não existe esse muro, porque não abre essa possibilidade, essa situação de Lula falar, eu não sei se eu apoio Israel ou se eu apoio o Hamas agora. Não tem essa possibilidade. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Só que Lula desce do muro para o lado do Hamas, ao não admitir que este é um grupo terrorista. Só que, João, quando a gente defende o Hamas, quando Lula defende, PCO defende, está automaticamente defendendo o extermínio de um povo. Porque eles não querem o território de Israel, eles querem o fim do povo de Israel. Isso é bíblico, isso é histórico, não é de ontem. Então, quando a gente está falando o Lula, ele está ali, não sabe... Mentira, ele está do lado do Hamas, porque senão ele já teria admitido. Só que não. Ele, não sei, aí abre a possibilidade do PCO fazer o que está fazendo, e outros idiotas, certo? Certo. Só que, quando Lula desce do muro, mesmo que escondido, do lado do Hamas, defende o extermínio de judeus. E outra, Melão, você falou que o pessoal da Assembleia, até os mais PSOL, PT, se arrepiavam com o extremismo do PCO. Veja, dentro de uma organização, não vou chamar de criminosa aqui para não avançar prudencialmente de um limite, dentro de uma organização, você também tem que ter aquele que faz o serviço sujo. Quem é que coloca a sua opinião para ser rebatido, para o Moraes cancelar as redes sociais? Tem que ter quem faz o serviço sujo. Tem que ter aquele que, na estrutura da máfia, tem isso. Mas imagina numa estrutura de uma esquerda como, não é a do Brasil, como a da esquerda no mundo, imagine se não tem quem faz o serviço sujo. Então, Melão, eu vejo o PCO, embora dá arrepio, urticária em alguns, mas acho que ele faz parte de um esquema. Alguém tem que fazer o serviço sujo. O PT vai defender o Hamas vendendo camiseta? Não. O PSOL? Quase. Mas quem faz isso? O Rui Costa Pimenta, o PCO faz. Então eles precisam disso, viu, Melão?
Pitoli, e havia até boatos nesse sentido, confirmando aí o que você falou, tá? Que, enfim, né, não vamos avançar mais, mas eu cheguei a ouvir isso também. Bom, tá aí. Bom, mas vamos em frente. João, prepara a próxima informação. Enquanto, aliás, eu dou um recado. Você já sabe, né?